aí, galerinha, tudo bem? Como é que tá a quarentena de vocês? Estão cumprindo direitinho? Vocês estão lavando bem as mãos, passando aqueles 20 segundos, 30 segundos, lavando bem direitinho as mãos? Quando não possível lavá-las, a gente usa álcool em gel, né? Eu espero que vocês estejam cumprindo esse período que é tão importante para o mundo. Nós precisamos de uma cooperação mundial para que esse período passe já já, né? Enquanto o período não passa, a gente está mandando aqui para vocês aulas de revisão para uma prova que vocês irão fazer, né? Quando nós retornarmos. Essa aula, gente, de hoje vai ser a revisão dos 3 capítulos que vão cair na prova bimestral de vocês, a primeira etapa, que é o capítulo 3, que fala sobre a produção industrial, o capítulo 4, que fala sobre a produção agrícola, e o capítulo 5, que fala sobre uma atividade econômica extremamente importante, que é o comércio, tá? Então vamos que vamos iniciar aí com o capítulo 3, tá? Gente, o capítulo 3, ele vai falar sobre uma atividade econômica extremamente importante para a sociedade atual. Por quê? Porque quase tudo que a gente consome vem dessa atividade econômica, que é a indústria. Inclusive, na nossa própria alimentação, né, a gente consome muitos produtos industrializados, tá? Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês imaginam como as coisas eram produzidas antes das indústrias? Pessoal, antes da Revolução Industrial, a primeira forma de produção de mercadorias foi a forma artesanal, tá? Nessa etapa do processo, a gente tem um artesão, ele pratica todo o processo produtivo, desde a produção até a comercialização dessa mercadoria, e posteriormente a gente tem a manufatura. Na manufatura, eu já tenho divisão do trabalho. Esses artesãos vão para dentro de um galpão, cada um tem uma função, tem um trabalho específico para fazer e essa mercadoria posteriormente é vendida. É óbvio que do artesanato para a manufatura, a produção ela passa a crescer gradativamente. Claro, não posso comparar uma produção de manufatura com uma produção feita através de uma indústria, certo? Gente, quando a gente fala sobre indústria, a gente não pode falar apenas do ato da criação da máquina. A gente fala sobre todos os impactos que essa indústria promove a um espaço geográfico, que são inúmeros, certo? Podem ser positivos e negativos. Mas sempre que uma indústria se instalar em um local, um município, um estado, ela vai promover uma série de mudanças. É óbvio que para ela se instalar em um local, ela vai precisar de coisas básicas. Ela vai precisar de distribuição de energia, óbvio, até porque para ela existir ela necessita disso. Meios de comunicação, que hoje são extremamente importantes. Um sistema de transporte eficaz, não só para transportar a mercadoria, mas também para transportar as pessoas que vão trabalhar dentro da indústria. Inclusive, essas pessoas que vão trabalhar dentro da indústria, que é a mão de obra, o ideal é que ela seja qualificada, tá? Quando essa indústria for instalada, gente, haverá também um aumento populacional. Por quê? Muita gente vai sair de cidades vizinhas, ou até mesmo um pouco mais distantes, para poder ir trabalhar nesse local onde está instalado essa indústria. Isso vai fazer com que a economia melhore. Óbvio, tu está criando mais empregos. E essas pessoas estão recebendo dinheiro, elas irão consumir mais, certo? Galerinha, quando uma indústria ela vai se instalar em um determinado local, ela não escolhe aquele local só porque existe uma relação afetiva com ele, não. Na verdade, ela vai buscar primeiro fazer uma pesquisa de mercado para saber se aquele local é ideal para a instalação de uma indústria. Ela vai buscar incentivos fiscais. Para quem não sabe, incentivos fiscais são alguns impostos que o governo pode ceder para que aquela empresa não venha a pagar, ou até mesmo doar um certo terreno para aquela indústria para ela poder construir, enfim. Ela vai buscar também saber se existem trabalhadores qualificados, se existe uma facilidade de obter a matéria-prima,
esse item não necessariamente, tá? Vai depender muito do tipo de indústria. E a facilidade de encontrar serviços também vai ser extremamente importante. Gente, vocês já entenderam que quando a indústria ela abre, ela gera uma enorme quantidade de emprego, entre outras transformações que irão acontecer. Agora, imagina se essa indústria fechar. A primeira coisa que vai acontecer, desemprego em massa, né? Tu vai ter 600, 1.000, 2.000, 3.000, vai depender do tamanho da indústria. 4.000, 5.000 pessoas desempregadas. Quando uma pessoa está desempregada, ela vai reduzir o consumo dela. Ela vai ter que guardar um dinheiro, porque ela não sabe se vai encontrar emprego rapidamente, se não vai encontrar. Então, ela guarda um dinheiro para poder se manter o máximo de tempo possível. Então, ela vai reduzir o consumo daquilo que é supérfluo. O que é supérfluo? Um sapato, uma roupa, coisas que você não tem a necessidade de obrigatoriamente estar consumindo constantemente, certo? Se você diminui o seu consumo em relação ao que é supérfluo, essas outras atividades econômicas, a loja de roupa, a loja de sapato, ela vai diminuir a receita dela. Então, isso vai gerar mais desemprego ainda, o que gera um movimento cíclico, tá? Vamos para o capítulo 4, né, gente? Falar sobre uma outra atividade econômica que faz parte do setor primário e que também provocou grandes mudanças no espaço geográfico. Essa atividade econômica é a agricultura e ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Pessoal, quando o homem desenvolveu a agricultura, foi uma grande revolução. Promoveu uma mudança no espaço geográfico muito grande, inclusive na vida desse homem. Por quê? Porque ele deixa de ser um nômade e se torna um sedentário. Ele passa a ficar fixo em um ponto. Já não existe mais a necessidade de ficar buscando alimento. Ele pode produzir o seu próprio alimento. Com isso, faz com que ele comece a viver em grupos maiores, em sociedades e posteriormente em civilizações, fazendo com que surjam as primeiras cidades. Ei, você acha que a agricultura praticada nas primeiras cidades é a mesma agricultura praticada hoje em dia? Resposta correta é não. Claro, gente, que a agricultura praticada naquele período, ela era bem mais simples, ela utilizava técnicas simples, tá? Hoje em dia, a agricultura é extremamente moderna, ela utiliza máquinas, utiliza sementes selecionadas, utiliza substâncias para poder conter pragas. Então, do desenvolvimento da agricultura até os dias atuais, muita coisa mudou. Vou dar aqui um bizu aqui para vocês, tá? Agricultura tradicional e agricultura moderna. Isso é questão de prova, certeza. Quais são as principais diferenças da agricultura tradicional para a agricultura moderna? Pessoal, a agricultura tradicional, ela necessita de uma grande quantidade de mão de obra, tá? Como ela não utiliza máquinas, ela vai precisar de mais pessoas para poder arar, para poder semear, colher, enfim. Essa produção normalmente é feita em pequena escala, porque para ser feita em grande escala ela necessitaria de muitos hectares de terra e, consequentemente, uma mão de obra maior ainda, tá? E também é uma produção agrícola que não utiliza agrotóxicos e pesticidas. Aí tem um bizuzinho aí explicando para vocês o que são essas substâncias. Mas resumindo, são substâncias que são usadas para poder combater insetos, pragas de uma maneira geral, tá? Gente, a agricultura moderna, ela é bastante praticada em várias fazendas no mundo, inclusive aqui no Brasil. Só que assim, para se praticar uma agricultura moderna, precisa de um capital para poder investir em máquinas e em substâncias para acelerar essa produção. Nem todo mundo tem essa grana para poder fazer esse tipo de cultivo. Ela utiliza máquinas em larga escala, justamente para acelerar a produção. Utiliza também pouca mão de obra, como ela está utilizando mais máquinas. Há o uso de agrotóxicos e pesticidas, justamente com o intuito de acelerar a produção e haver poucas perdas. E também há o uso de sementes selecionadas.
Ó, pessoal, aqui eu tenho uma charge que está fazendo uma crítica ao uso dos agrotóxicos, né? Que são as substâncias que a gente falou alguns slides atrás, que são utilizadas na agricultura moderna. Tarefa de casa, tá? Quero que vocês façam uma análise dessa charge. Quando a gente voltar, eu quero que vocês digam para mim o que vocês compreenderam dessa charge. Ei, já tá cansado da tia Patrícia aqui? Fica tranquilo, viu? A gente tá acabando o último capítulo de revisão. Já já você vai voltar para assistir seu Netflix, beleza? Depois que fizer aí uma tarefa de 100 questões. Brincadeira, viu, gente? Seguinte, esse último capítulo ele fala sobre a atividade econômica do comércio e a atividade econômica dos serviços. Aqui você vai observar que eu tenho um gráfico em pizza, onde eu vou ter a distribuição da população ocupada segundo os setores das atividades econômicas, certo? Eu tenho aqui serviços, comércio, indústria, construção, agricultura, entre outras atividades. Observando aqui esse gráfico em pizza, diz aí para mim qual é o setor da economia que emprega a maior parcela da população. Serviços, né? Acertou! Vamos lembrar aqui, gente, o que são os serviços. Pergunta aí pro pai ou pra mãe de vocês se eles sabem o que são os serviços. Se eles não souberem, vocês vão dar a resposta para eles, tá? Seguinte, gente, serviços são todas as atividades econômicas que estiverem relacionadas a transporte, comunicação, informática, por exemplo, internet, telefone, transporte de mercadorias, são exemplos de serviços, tá? Pessoal, vamos falar de uma outra atividade econômica tão antiga quanto a agricultura. Acredita-se que ela tenha surgido com o desenvolvimento das primeiras cidades, tá? O comércio que é praticado hoje em dia, que a gente utiliza dinheiro como moeda de troca, dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, cheque, né? Dificilmente alguém utiliza cheque, mas enfim, esse comércio aqui não era praticado naquela época. Antigamente, há muito tempo atrás, quando o comércio surgiu, as pessoas trocavam mercadorias por mercadorias, ou então trocavam mercadorias por serviços. Inclusive, gente, em períodos de quarentena, eu tenho sentido uma falta tão grande de comprar que, pelo amor de Deus, o comércio é uma atividade econômica extremamente importante para a sociedade, né? Só que assim, nem sempre o comércio foi extremamente importante. Houve um período na história, que foi o período da Idade Média, em que o comércio ele não tinha tanto valor. Agora é sua vez de perguntar para mim. Fala, tia Patrícia, mas por que o comércio não tinha tanta importância nesse período? Gente, entre o século V e o século XV, que foi o período da Idade Média, o comércio perdeu a sua importância porque a gente vivenciava. A gente não, né? Porque aqui no Brasil não rolava isso. Mas lá na Europa vivenciava-se um sistema econômico chamado de feudalismo. E as pessoas, elas viviam no campo, tanto é que as cidades não tinham praticamente ninguém morando. Tudo acontecia dentro dos feudos, né? Então, o comércio era praticado, mas quando praticado, era apenas com o que sobrava dos feudos. E normalmente eles trocavam mercadorias por mercadorias. Galerinha, esse foi um resumão, tá? Das partes mais importantes dos 3 capítulos aí pra vocês. Eu espero que vocês fiquem bastante atentos. E quero dizer pra vocês também que eu tô morrendo de saudade de vocês. Até deixei aí um textozinho pequeno que diz o seguinte: saudade é um amor que a gente pendura no varal pra secar, mas nunca seca. Tô morrendo de saudade de vocês. Eu espero que a gente volte em breve, tá? Beijo!